Olá, vamos ver hoje os 8 hábitos que todos os ricos possuem e que você pode fazer de uma forma simples. Bom, são 8 conceitos muito simples que você pode colocar em prática a partir de hoje e refletir sobre como é que você está atuando hoje no mundo da construção da sua riqueza. Tá certo? Bom, esta ideia, na verdade, está presente dentro de um fato concreto, que foi uma pesquisa que um consultor americano chamado Thomas Curley fez sobre os hábitos dos ricos e os hábitos dos pobres. Tá? E listou uma série, então, de comportamentos que levam eles, então, a se destacarem, a se diferenciarem um grupo de outro. Bom, então o Thomas Curley fez essa lista e hoje então vou mostrar um pouco disso aqui. Bom, os resultados financeiros, tá, como um adendo a tudo isso, que os resultados financeiros que nós temos, que você alcança, são frutos de hábitos que você tem, hábitos comportamentais, ou seja, aquilo que nós fazemos então na construção da riqueza, ou seja, todos os ricos para enriquecerem têm hábitos então comuns. E se existe este padrão, tá? Essa é uma forma, então, de copiar esse modelo para trazer para a vida de cada um. Tá? Então, esse é um padrão que está aí disponível, é só observar, então. Tá? É bem simples. Muito bem, mas antes disso, eu te convido para você se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Tá? Deixe o seu like, comente, compartilhe, né? Sempre repetindo que compartilhar e comentar é uma forma de você expandir a informação para o mundo. Me ajuda também nisso, tá? E por fim, conheça os meus programas de mentoria que trabalham essa questão de construção de um corpo de riqueza, de informações, de conceitos que são fundamentais, junto com a parte prática, que é começar um plano de investimento de construção de ativos para o futuro. Tá certo? Bom, feito isso, então vamos lá. Primeiro hábito dos ricos na pesquisa do Thomas Curley: metas. Todos os ricos, ou a grande maioria, têm metas claras, objetivas, que servem como um guia para saber, então, o caminho que está indo, como é que se corrige e não se perderem na jornada. Ao contrário, normalmente, a grande maioria do grupo de pobres não tem essas metas com essa definição. Segundo hábito, encarar os problemas. Encarar os problemas não importa a situação que cada um tenha, ou seja, problemas fazem parte de um processo normal de viver. No mundo das finanças, no mundo da construção de qualquer situação, tem os problemas. Os ricos, então, na pesquisa do Curley, eles encaram os problemas, resolvem e vão em frente. Eles não procrastinam, não ficam esperando que as coisas se resolvam sozinhas. Por exemplo, a construção de ativos para uma vida futura de tranquilidade, de riqueza, ela é trabalhada não quando chega lá no futuro, mas trabalhada de uma forma, então, que vem desde o início, enfrentando as dificuldades que fazem parte, ou seja, de descobrir caminhos de criar e fazer dinheiro, de economizar, de ver onde é que está dando problema e buscar conhecimento. Então, essa é a parte que faz esse grupo se diferenciar. Então, tem um plano de renda futura, por exemplo. Tá? Hábito número 3. Evitar, então, a perda de tempo com fofocas, ouvir mais, e não gastar o tempo com coisas supérfluas e desperdiçar, então, uma parte do dia nessas coisas. Bom, e aqui eu me lembrei de um livro interessante que se chama A Tríade do Tempo, que divide o tempo em 3 partes. Como, de modo geral, nós usamos o tempo no dia a dia. Então, as 3 partes são o seguinte: você pode até, ouvindo o que eu estou falando, fazer um teste num determinado dia. Por exemplo, você pega 12 horas e faça anotações de como é que foi o uso do seu tempo nesses dias dentro de 3 características, que é o seguinte: circunstancial, ou seja, você então usar o tempo aleatoriamente, internet, o WhatsApp, Instagram, o tempo que você gasta com isso. Por exemplo, se você gasta 3 horas num total de 12, você vai gastar 25% do tempo nessas coisas circunstanciais. Tá? Bom, depois você tem o outro conceito, que é de urgência. Bom, aí você vai ver que nesse dia você teve mais 3 horas gastas com situações que era para ter sido feito mais cedo ou no dia anterior e você teve que correr, gastou muito tempo para ter o mesmo resultado. Então a urgência
tá? É outro conceito. Então, 25% de tempo aí, você tem 50% entre urgência e circunstancial. E aí vem o grande ponto, importante. O importante ficou com 50%. Se você tiver menos que 70% de tempo usado para o importante, você não está num padrão adequado. Então essa é a ideia desse livro interessante para você fazer uma medida aí. Então, tenha 70% do seu tempo gasto em coisas importantes. Então, mais ou menos, adicional aos conceitos do Thomas Curley, a questão do uso do tempo e aplicado a, por exemplo, o seu mundo financeiro. Quanto que você gastou de tempo se informando no dia de hoje, olhando aquelas coisas que fazem parte das suas metas financeiras. Então, está aí um outro hábito extremamente importante. O quarto hábito dos ricos é cuidar da saúde, tanto física quanto a financeira. Tá? Saúde física e financeira. Então, ter o cuidado, porque quanto mais saudável for fisicamente e financeiramente, tá? Mais possibilidade de ganhar e de melhores resultados financeiros. Tá? Quinto hábito, ricos assumem riscos. Né? Não poupar, por exemplo, na questão de deixar o dinheiro parado na poupança, como existe uma questão de medo de fazer mudanças, de abrir conta numa corretora, de duvidar do sistema, e, enfim, essas coisas todas, elas são uma forma de não assumir riscos. Ou, já num estado mais avançado, que você conhecendo o mundo financeiro um pouco, mas ser extremamente conservador. Tá? Os ricos, eles são, na verdade, assumem riscos, mas riscos calculados. Tá? Então, é diferente, porque, nesse caso, tem junto o conhecimento, a importância do conhecimento, da educação financeira e do estudo para estarem seguros nesse assumir riscos, sem ser, na verdade, um processo irresponsável de descuido. Né? O sexto hábito é poupar, ou seja, gastar 80% da sua renda e poupar 20%. Isso significa que é como você ter um negócio. Você ter, então, a definição de que você quer ter um lucro de 20%. Nas finanças pessoais, é você saber que 20% é o que você quer ganhar do seu esforço, do seu trabalho, para investir, para, enfim, fazer a construção de ativos, o que seja. O sétimo hábito dos ricos, né, é donos do seu destino. E aqui uma questão importante, 60%, outra pesquisa, 60% dos milionários enriqueceram por mérito próprio. O contrário disso, né, seria deixar que o destino fosse acontecendo por acaso. Tá? Não é o hábito dos ricos. E o oitavo, para encerrar, nesse grupo de 8 que eu selecionei, ricos planejam, ou seja, 75% dos ricos pesquisados, eles têm planejamento detalhado dos seus objetivos. E depois, quanto ao grupo de pobres, só 11% tem planejamento. Tá? Bom, por fim, então, aqui tem 8 hábitos e, resumindo, nós temos então ter metas, encarar os problemas, tá? Não desperdiçar tempo, né? Lembre da tríade do tempo, faça o seu teste aí. E depois, o cuidado com saúde, saúde financeira e saúde física, riscos, assumir riscos. E, por fim, ter o hábito de poupar, não deixar o destino por conta, ou seja, ser dono do seu próprio destino e planejar a sua vida. Tá bom? Bom, rapidamente aqui foi o vídeo de hoje, tá? Faça aí uma reflexão, aponte os principais pontos que você já está fazendo e faça então disso aí uma medida de revisão dos conceitos e comente comigo aí, tá certo? Ficamos por aqui, até o próximo vídeo, sucesso e prosperidade!